Nosso material poético é o conto Bife e a Pipoca, que faz parte de um livro chamado Tchau, da Lígia Bojum, que é uma coletânea de contos que trata do tema da despedida. Várias maneiras de se dar tchau. Mas esse, o Bife e a Pipoca, ele tem um eixo muito mais problemático do que só essa coisa de dar tchau. Justamente por romantizar e transformar em inocência infantil questões como privilégio de classe, cordialidade, desvantagem no acesso dos direitos básicos, o conto acaba simplificando o problema a uma amizade entre duas crianças e com essa ideia da amizade pura que passa por cima das diferenças materiais, apelando pro lado sentimental da relação. Quando eu li o conto, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade e eu lembro de ter ficado com um nó na cabeça. O conto fala sobre dois garotos de classes distintas que, através de uma bolsa de estudos, eles se encontram em uma escola particular e se tornam amigos. O conto ele tem o seu desfecho e eu lembro que já na época eu fiquei meio insatisfeito com isso. Existe uma cena que é muito significativa, que é quando a autora descreve a casa do Tuca. Parece que nessa descrição tudo é pautado numa visão estereotipada sobre a favela, sobre a comunidade. Nessa descrição se revela um olhar daquele que só consegue enxergar as coisas da sacada do seu apartamento, olhar as coisas de cima para baixo. E é foda porque nesse conto isso se intensifica muito, porque aparentemente existe uma boa intenção, assim, de querer elaborar uma crítica sobre essas distâncias sociais. Só que, assim como esse ponto de vista, essa crítica não consegue sair da sacada do apartamento. Quando a gente pensa numa relação entre classes, podemos observar várias camadas que envolvem a relação. Uma camada em que chegamos, a partir dos estudos dos materiais, foi a cordialidade. E essa palavra cordialidade acho que permite pensar sobre muitas coisas. A falta de acesso. Eu ouvi durante a minha vida inteira que educação é um direito de todo cidadão, como acesso a hospitais, atendimento médico, transporte, enfim. E sabemos do descaso que existe em torno desse direito. O que acaba acontecendo quando um direito vira um privilégio? Numa relação entre classes, a cordialidade ela acaba operando como uma chave de favor e um eterno obrigado, porque a instituição pública é uma estrutura falida. No final do conto, que mostra uma conciliação pacífica entre esses dois garotos, a gente começou a buscar materiais de referência teórica para elaborar uma resposta, partindo da alternância de perspectiva. Então, ao invés de narrar de forma romantizada o ponto de vista do garoto rico, inverter e contar a perspectiva do outro garoto, pela voz, pela boca, pela memória dele, de quem vivencia essa história. Para nós é fundamental mudar quem é que narra isso, justamente para poder estabelecer uma outra ordem de percepção sobre as coisas. Essa premissa é bastante foda porque na tese do Acauã Silvério, quando ele fala sobre o ponto de vista épico, ele elabora uma ideia de que o autor ou a autora ele está diretamente associado com aquilo que ele narra, ou pelo menos devia estar. A tese O Fim da Canção do Acauã Silvério de Oliveira é uma reflexão sobre a canção no Brasil. Ela revela aspectos políticos, sociais e culturais do país a partir da observação da produção musical criada nele. O ponto de partida do Acauã foi uma fala do Chico Buarque sobre o fim da canção estar relacionado à produção de rap. E a partir daí, o Acauã fez um estudo histórico, analisando toda a trajetória desde o samba-canção, da bossa nova, até chegar na produção do rap nacional. Isso tudo com o objetivo de chegar no álbum Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs. Em toda a trajetória dessa tese, os conceitos de cordialidade e de conciliação são levantados, demonstrando como eles são a base mesmo do funcionamento da sociedade brasileira, das relações públicas e privadas que fazem a engrenagem desse país. Mas, para além da discussão política que o Acauã sugere, e além da aula que ele dá sobre a trajetória da canção no Brasil, eu acho que todo mundo tinha que ler essa tese porque ela é muito boa mesmo. A análise artística e literária das composições, das letras do álbum Sobrevivendo no Inferno nos deram um norte em relação à criação textual da peça, da dramaturgia, além também da obra artística como um todo, do ponto de vista da estética, da encenação, da sonoridade, de tudo aquilo que compõe, além do texto também, em que tudo está relacionado à narrativa do álbum e, no nosso caso, da peça teatral. E é muito louco porque quando a gente ouve as músicas do disco Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais, percebe, tipo, claramente, assim, nitidamente, assim, essa transição
do narrador da história, da música, quem tá cantando a música, né? Tem horas que essa pessoa que tá cantando, ela se confunde com a personagem que ela tá sendo cantada, ora ele se distancia. É louco porque essas duas posições, elas não são categóricas. Mesmo quando ele se distancia, ele ainda carrega consigo toda a aproximação que ele teve. E foi dessa mesma forma com o teatro hip hop da Roberta Estrela Dalva, que também é uma tese e fala sobre a criação do ator MC dentro do grupo Bartolomeu de Teatro, que é essa mistura de teatro épico com a cultura hip hop. Então a gente no Andaime tem uma forte aproximação com o teatro épico, com a narratividade, com o depoimento pessoal, depoimento memorial e com esse estudo da cidade embalado no beat e no sampleamento, tanto sonoro como textual e também visual. Quando a Roberta Estrela Dalva escreve sobre o depoimento, na cena, a gente percebeu ali um material, um aspecto muito importante para a gente conseguir elaborar a dramaturgia, no sentido de que as falas ali funcionam como uma espécie de recorte e colagem de pontos de vista diferentes, que acabam revelando um pouco sobre a vida partindo dos seus lugares. E nesse processo de depoimento, a minha dificuldade ressaltou justamente em algo que eu ainda não consegui responder, mas como o meu depoimento também revela os meus privilégios e como a partir deles a gente consegue pensar saídas também. Já existe um processo de imaginar e criar espaços, né? Esse processo imaginativo de criar linguagem, criar corpo, isso se dá de várias formas, né? Quando o Vini e eu, a gente voltava para casa, ali já se criava esse espaço de alguma forma, dentro do trem, dentro do ônibus, e pensando no transporte e a cidade como um lugar que desarticula, que cansa, que desgasta e que leva muito tempo para se chegar em algum lugar, foi esse lugar que para nós se deu um movimento imaginativo na locomoção. E foi um processo depoimental, poder olhar para as nossas trajetórias, poder perguntar, refletir, de algum modo fazer aparecer ali o que já estava ali na própria circunstância de voltar para casa. E isso se deu por depoimentos, relatos, acontecimentos pessoais ali compartilhados no fluxo do retorno.